Então, aí você também citou que pós-Segunda Guerra, o lado soviético e o lado americano perceberam que não dava para ter conflito. Exato. Né? Principalmente o soviético percebeu que não dá. É somente nesses casos que consegue se ter uma paz quando tem um muito forte e o outro... Normalmente, pode parecer um paradoxo. E aí a questão das bombas nucleares também faz isso, né? É mais uma força para que não pode parecer um paradoxo, mas normalmente não tem guerra quando os dois se sentem fortes. Ou os dois se sentem fracos. Sim. Ok? O que aconteceu na Guerra Fria? Os dois eram fortes demais. Os dois eram fortes demais. Qual era a grande força do Ocidente, dos Estados Unidos? O seu poderio aéreo. O seu poderio aéreo era muito, muito, muito grande. E o soviético, o poder terrestre, era muito grande. Então, eles buscavam equilibrar isso. E o principal elemento de equilíbrio era o arsenal termonuclear das duas superpotências. Então, os dois eram muito fortes e sabiam que não dava para brigar. Normalmente, quando é que tem uma guerra? Quando um se sente forte e o outro se sente fraco. Então, o que aconteceu com a invasão da Ucrânia em 2022? A Rússia se sentiu forte. Sim. Falei assim, cara, os Estados Unidos acabou de sair do Afeganistão. Exato. Porra, pagando um mico terrível. Aquela saída do Afeganistão foi vexatória. Depois de 20 anos gastando tufos de dinheiro, gastando um absurdo de dinheiro. E não ganhou nada. A guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, cara, elas consumiram muito dinheiro, e não trouxeram resultado geopolítico nenhum. O americano vai até falar, não teve outro grande atentado nos Estados Unidos, não teve, a Al-Qaeda foi desmantelada, a gente pode até entrar nessa discussão. Mas assim, se você olhar em termos geopolíticos, não teve dividendo nenhum para os Estados Unidos, gastou muito dinheiro. E já que estamos falando disso, o atentado talvez tenha sido só também uma boa propaganda para justificar ir para lá. Não, o atentado não. O atentado tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou anteriormente. Em 91, todo mundo viu que não dava para encarar os Estados Unidos no campo de batalha convencional. Então, o que acontece? Os estados que eram antagonistas dos Estados Unidos, os estados que lutavam contra os Estados Unidos, falaram assim, eu tenho que desenvolver outras formas. Guerra cibernética, quer dizer... E os atores não estatais, como, por exemplo, a Al-Qaeda, eu tenho que ter outras estratégias. E a estratégia que a Al-Qaeda adotou foi o terrorismo. Tá? Ela adota o terrorismo como uma estratégia militar de enfrentamento global. Essa é a Al-Qaeda. Mas voltando aqui no que a gente estava falando. Nas forças. Nas forças. Então, quando os dois lados se sentem fortes, eles normalmente não lutam. Quando um lado se sente mais forte e acha que o outro é fraco, ele opta pela luta. Então o que acontece? A Rússia viu os Estados Unidos saírem de forma vexatória do Afeganistão. Teve na sequência emenda a pandemia do Covid. Tá? Em 2014 ela deu uma mordida na Crimeia, tá beleza. E outra coisa, em 2014 o exército ucraniano lutou muito mal quando teve a sublevação no Donbass. Lutou mal demais. Então a Rússia falou assim, cara, esse exército de 2014, a referência era o exército de 2014. Isso aí eu vou entrar de lavada. E não foi o que encontrou. Né? Então, assim, um dos motivos para a Rússia invadir a Ucrânia, e normalmente um dos motivos para quase toda a guerra, é quando um se sente poderoso demais e acha que o outro é fraco demais. Então, normalmente, aí a estratégia militar, o cara pode fazer as contas e ele achar que é vantajosa, entendeu? Ao longo da história tem sido mais ou menos assim. E ele tem bons argumentos para convencer a sua nação. Isso. Na propaganda dele. Só que aí tem povo russo lá e tal. Só que aí entra um detalhe. Normalmente a propaganda ela é mais nociva na democracia, por incrível que pareça. Ela não é por incrível que pareça, infelizmente. Tá? Por quê? Foi aquilo que eu falei. Porque na democracia, o dirigente, o chefe de Estado, ele precisa do apoio popular. Então, quanto mais apoio popular, quanto mais dependente daquele apoio popular ele é, mais ele vai precisar de propaganda. Agora, quanto mais fechado e autocrático é o regime, menos ele precisa dessa aquiescência popular, então menos ele tem que apelar para propaganda. É lógico que ele vai apelar para a propaganda em um maior ou menor grau. Mas normalmente na democracia a propaganda ela é
mais intensa e costuma ser mais nociva. Entendeu? E aí o russo ele domina mais, ele faz, não tem essa dependência da propaganda. Ele não tem tanta dependência da propaganda. Entendeu? Ele emite dados, ele controla. Ele controla mais a informação, cerceia mais a informação, ele depende mais do apoio. Então, assim, é um paradoxo, mas assim, dá para entender. A democracia, como necessita mais do apoio popular, ela tem que se valer mais da propaganda. Sim, o regime fechado se vale menos. Sim. Agora, só que é o seguinte, isso é um problema seríssimo, cara. Esse é um outro problema que é... A partir do momento que você constrói uma narrativa, principalmente nas democracias, você se torna escravo dela. Vou dar um exemplo aqui que para tentar fugir da polêmica. Vamos pegar lá, eu falei anteriormente ali sobre o norte-americano na marcha para o oeste no século XIX, segunda metade do século XIX. Quando eles foram ocupar o Colorado, por exemplo, que hoje é o estado do Colorado, eles se apoiaram numa narrativa de que o estado do Colorado estava cercado de índios, estava ameaçado. A existência do Colorado estava ameaçada. Então, essa propaganda foi tão intensa que qual era a solução? Acabar com o índio. Você está entendendo? Chegou um ponto em que as próprias autoridades políticas ficaram escravas da narrativa que eles construíram. Poxa, o índio está cercando a gente, a nossa sobrevivência está em risco. Chegou um momento que era o quê? O que a população queria? Inoculada com aquela propaganda, o que a população queria? Exterminar o índio. Você está entendendo como é que a narrativa, na democracia, isso é um ciclo que tem que tomar muito cuidado? Muito, muito perigoso? É mais ou menos por aí. Isso faz parte da dificuldade daquilo que a gente falou. É muito difícil você construir a paz. É muito mais difícil construir a paz do que fazer a guerra. Pô. Tá. Para a gente aprofundar um pouco mais a situação da Rússia com a Ucrânia, o argumento russo, ou numa leitura bem clara da Rússia, é essa aproximação com o Ocidente através da OTAN. Claro. Né? E aí, em contrapartida, o lado ucraniano, bom, ele que invadiu e é nosso direito, a gente pode se aproximar com quem a gente quiser. Né? E é um movimento que, em 2014, você chamou, a da praça... Euromaidan. Euromaidan. Então, esse já... E você também trouxe o conhecimento para a gente que, ao longo da história, o ucraniano ele quer se livrar do russo, porque ele sofreu muito na mão do russo já. E aí, essa provocação, quem está mais no seu direito? Vamos lá. Cara, vou falar de novo. Depende da cadeira que você estiver sentado. Se você quiser enxergar o problema na perspectiva russa, cara, ela faz todo sentido. Se você sentar na cadeira do ucraniano, ela vai fazer todo sentido. Sim. Então, quer ir nessa aí, da gente sentar nas duas cadeiras? Posso incluir um terceiro ator? Pode. Os Estados Unidos. Beleza. É ele que bota o tempero ali, a pimenta, como é que é? E aí, o ucraniano, a cadeira do ucraniano não vê outra saída. Vamos lá. O russo também não, mas quem está provocando é o americano. Cara, eu até escrevi quando a guerra completou 1 ano, eu escrevi um artigo que é basicamente isso. Foi publicado no site da Editora Contexto. Quem quiser é só entrar lá no blog da Editora Contexto, eu falo justamente isso. Eu tento colocar a cadeira do russo, a cadeira do americano e a cadeira do ucraniano. Então vamos por partes. Vou tentar falar muito brevemente, tá? Sim. A Rússia, eu falei que a Rússia nasceu dentro da Ucrânia, não é isso? A Rússia, se você pegar o núcleo eslavo da Rússia, a Rússia ela se vê como uma potência eurasiana. A Rússia, cara, ela começa lá no Mar de Okhotsk, lá na Península de Kachanka, lá no Extremo Oriente, cara. E ela entra a Europa dentro. Tá? Apesar de ser uma potência eurasiana, eles identificam um núcleo eslavo. O que é esse núcleo eslavo? A Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. O russo entende isso. Não estou na perspectiva do ucraniano, a gente vai ver depois, tá ok? Na perspectiva do russo. Tá? E a Rússia, ela preza muito por um negócio chamado profundidade estratégica. O que é essa profundidade estratégica? Olha, ela tem uma faixa de território que são estados tampões.
Na terminologia fala estados tampões. Você pode invadir, ocupar aquilo ali até chegar em mim. Tá? Então, por exemplo, Napoleão, quando invade a Rússia, ele vai conquistando terreno, invade em 1812. O que ele morde ali? Ele morde a Bielorrússia. Tá vendo que tem uma profundidade até chegar na Rússia? Beleza. Sim. Quando Hitler invade a Rússia em 1941, em junho de 1941, ele avança até, em dezembro ele está lutando em Moscou. Mas o que ele luta? O que ele morde ali definitivo, por muito tempo? A Bielorrússia e a Ucrânia. Então a Rússia precisa dessa profundidade. Na cabeça do russo, ele precisa dessa profundidade estratégica. Cara, se você for pegar ao longo da história da Rússia, o Ocidente já invadiu a Rússia um montão de vezes. Na minha cabeça, na sua, de quem está ouvindo a gente aí, muito possivelmente a ideia de um Ocidente invadir a Rússia é uma loucura, não é? Pô, vamos pegar o presidente Vladimir Putin. A mãe dele, ela esteve no cerco de Leningrado. Leningrado é hoje São Petersburgo, né? Foi uma cidade que foi fundada com esse nome por Pedro o Grande, né? O primeiro czar da dinastia Romanov. Meu cérebro essa hora já está me traindo, tá, cara? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A cidade foi cercada, ela passou 900 dias em cerco. A cidade foi bombardeada, virou só ruína, a população passando fome porque não tinha como levar comida. Tinha casos de canibalismo, entendeu? O Vladimir Putin falou que ele perdeu um irmão que ele não chegou a conhecer porque morreu antes dele nascer, no cerco de Leningrado. Então, assim, imagina para ele a perspectiva do Ocidente invadir. O pai dele lutou na Grande Guerra Patriótica, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente pode parecer um absurdo. Na perspectiva dele, não. Se você pegar o histórico da Rússia, o Ocidente invadiu a Rússia várias vezes. Então, a Rússia, na mentalidade, no pensamento estratégico russo, eles precisam dessa profundidade estratégica. Essa cidade de Kharkov, que está no teatro de operações, que está lá, ela fica muito próxima de onde foi travada a maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial. Foi na Batalha de Kursk, especificamente, quando abriram o eixo ali no segundo ou no terceiro dia de batalha para uma cidade chamada Prokhorovka. Então ali é chamado, dizem que ali foi... Há autores que contestam, né? Mas é reconhecido como a maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial. Pô, aquilo ali fica... Belgorod aqui, Prokhorovka aqui. É Belgorod de um lado da fronteira, Kharkov do outro. Na cabeça do russo, não tem lógica ele permitir que existam forças da OTAN do outro lado de Belgorod, em Kharkov. Porque não tem profundidade estratégica nenhuma. Então, quando o estrategista russo olha aquilo ali, ele fala assim, não pode. O estrategista militar. E já está na cultura dele, na história dele. Na história dele. Ele precisa de profundidade estratégica. Isso faz parte do pensamento militar russo. Entendeu? Não faz parte do pensamento militar inglês. Não faz. O pensamento militar inglês vai ser um pouco diferente. Você não pode mexer ali no porto de Antuérpia. Mexer no porto de Antuérpia ia ter guerra com a Inglaterra. Entendeu? Mas, no pensamento russo é diferente. Tá? Então o que acontece? O militar russo não aceita aquilo. Porque não tem profundidade estratégica. Mas o americano sabe disso. Sabe, lógico que sabe. Aí você pega o político. O político russo, o pensamento político, ele não pode ver a Ucrânia, que sempre teve na sua esfera de influência, ser atraída para o Ocidente. Ele também acha isso inadmissível. E muitos pensadores ocidentais alertaram para isso. Olha, George Kennan, que foi o cara que desenhou ali a política de contenção, que foi a política que os Estados Unidos usou durante toda a Guerra Fria, ele falava, não mexa com a Ucrânia. Samuel Huntington, o autor do Choque de Civilizações, já morreu, um cientista político norte-americano, ele falou assim, não mexe com a Ucrânia. Deixa eu ver quem mais. Henry Kissinger, completou 100 anos, mas o maior geopolítico da segunda metade do século passado, não mexe com a Ucrânia. Porque se mexer com a Ucrânia, você vai brigar com a Rússia. Não é uma diplomacia prudente. Não é uma diplomacia prudente. Agora, vamos lá. Para que a OTAN foi criada?
para combater a União Soviética. Unir força. Para unir força para lutar contra a União Soviética. Repito, não estou fazendo juízo de valor, estou tentando me colocar na cadeira do russo, ok? Beleza. Quando a Ucrânia, a OTAN, foi criada para combater a União Soviética, quando a União Soviética acaba em 89, 91, o Pacto de Varsóvia, que se surge depois, mas era o antagônico, ele se dissolve. E a União Soviética se dissolve. Para que uma aliança militar? Para que uma aliança militar contra um inimigo que já foi derrotado? O russo, ele fala assim, por que vocês não... Por que continua? Por que vocês mantiveram a OTAN? E o pior, não só mantiveram a OTAN, mas a OTAN foi avançando para cima da Rússia. Aí vamos ver o outro lado. Mas por que foi avançando para cima da Rússia? Porque todos aqueles... vamos mudar de cadeira agora? Sim. Porque todos aqueles povos que já estiveram sob o jugo russo, seja da Rússia imperial, seja da União Soviética, tem pavor da Rússia, cara. Porque é só... Né? Na melhor das hipóteses, é um governo inepto, uma burocracia ineficiente, tá ok? E corrupta, para começo de conversa. Sem dizer de repressão política, e aí a gente entra em todos esses... Falei da grande fome na Ucrânia, falei de deportação para os gulags soviéticos. Então, assim, essa população, ela tem pavor da ocupação russa, do jugo russo. Então foi o que eu falei, quando a Alemanha invade a Rússia, o ucraniano, nas vilas rurais, iam receber os soldados da Wehrmacht com roupa típica e cesto de fruta. Depois se arrependeram, depois viram que era tão ruim, pronto. Mas tamanha felicidade por estar se vendo livre do jugo russo. Então, vamos lá, na perspectiva russa, é isso. Na perspectiva da Ucrânia, dos países bálticos, cara, cortaram dobrado. É Letônia, Lituânia e Estônia. São os países que são banhados pelo Mar Báltico. Eles têm pavor da Rússia. Então eles querem, eu quero a OTAN aqui, porque a OTAN é uma proteção para mim. Não é isso? Só que, por que a OTAN é uma aliança militar feita para combater uma ameaça que em tese não existe mais? Né? E outra coisa, quando termina a Guerra Fria, a Rússia, a gente tem que entender uma coisa, a Rússia nunca teve experiência de economia liberal. Nunca teve. A Rússia foi o país em que a servidão, o camponês era servo. Foi o último país a abolir a servidão. A Rússia nunca teve uma experiência democrática. Nunca teve. Então você acha que, atenção, terminou a Guerra Fria aqui, beleza. A partir de agora, Rússia, você é economia de mercado e você é uma democracia. Cara, não funciona da noite para o dia, não funcionou. Não funcionou. Então, quando você fala disso para o russo, foi uma experiência terrível para ele. Ele vai lembrar de inflação, ele vai lembrar da falta do prestígio nacional, entendeu? Do ultraje nacional. Aí tem alguns episódios, como aquele episódio do submarino Kursk, que naufraga, com a tripulação dentro, um episódio dramático e tal. Mas, enfim, foi justamente, se eu não me engano, no ano que o Vladimir Putin assume o poder na Rússia. Então, na perspectiva russa, esse avanço da OTAN é injustificável. Se você colocar na pele do russo, é injustificável mesmo. Se você se colocar na pele do letão, dos países que estão ali, cara, eles estão desesperados pedindo para que a OTAN chegue ali, porque aquilo é uma garantia de que não vão ser trucidados novamente pela Rússia. Sim. Porque a Rússia, quando ganhar um fôlegozinho, ela vai lá e vai morder de novo. E nessa perspectiva, nessas duas perspectivas, a OTAN surge como o salvador, mas não é também por aí, né? Não é tão romântico assim. Não é tão romântico assim, pô. Não é tão romântico assim. E aí a gente vai entrar em outras questões. Por exemplo, a União Europeia. A Europa tem um problema demográfico muito sério. Ela precisa, economicamente, para a Europa, para a União Europeia, é interessante ela expandir para o leste europeu. Entendeu? Então, o que acontece? Tem uma aliança militar que por justificativas estratégicas, avança para o leste europeu, mas você tem interesses econômicos da União Europeia de avançar para o coisa.
Então você tem a Ucrânia. Na Ucrânia, ó, eu quero me alinhar com a União Europeia, porque é muito mais atraente a União Europeia, é lógico que é, muito mais atraente a União Europeia do que esse Estado que sempre foi corrupto, não é isso? Ineficiente, que foi o Estado russo. Essa burocracia, não é isso? Bom, embora a Ucrânia também tenha legado isso. Tá? E militarmente, eu quero a OTAN, porque a OTAN vai me proteger de uma invasão. E aí, mas é isso que eu estou falando. O gênio da política é justamente ter capacidade para manejar esse conjunto de interesses e construir uma solução negociável, uma construção pacífica. O que normalmente, quando a gente olha na história da Europa, não tem.